Pelo menos por um período de 3 meses, que ainda pode ser prorrogado por mais 90 dias, tem um assunto importante que você precisa ficar ligado: a CPI da Covid. Meu nome é Yolanda Paz e neste vídeo vou te explicar o que é uma comissão parlamentar de inquérito, por que ela é importante e quais podem ser os resultados dessa investigação no Senado. Uma CPI é um instrumento que dá a deputados e senadores poderes de investigação, próprios das autoridades judiciais. No caso da CPI da Covid, ela foi criada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após determinação do Supremo Tribunal Federal. Sua investigação tem 2 focos iniciais: apurar ações e omissões do governo Jair Bolsonaro ao longo da pandemia e fiscalizar a aplicação de recursos federais enviados a estados e municípios. Dentre os assuntos que estarão em pauta, teremos medidas de isolamento social e vacinas. Ou seja, o governo minimizou a gravidade da pandemia e foi negligente no processo de aquisição de imunizantes, colapso em Manaus e a atuação de Eduardo Pazuello. O governo demorou a enfrentar a crise do Amazonas e entregou a gestão do Ministério da Saúde a gestores não especializados. Tratamento precoce e kit intubação. O governo promoveu medicamentos sem evidências científicas comprovadas. Falhou na implementação de testagem e deixou faltar insumos diversos como kit intubação. Utilização de recursos federais enviados a estados e municípios. O governo coordenou o enfrentamento à pandemia? Como esses recursos foram aplicados? Dos 11 senadores confirmados para compor a CPI, 4 são considerados aliados ao Planalto, 2 fazem oposição ao presidente Jair Bolsonaro e outros 5 atuam de forma independente. Todos são homens, inclusive os 7 suplentes. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a CPI vai funcionar de forma semipresencial e todas as reuniões serão transmitidas ao vivo pela internet. Na sessão de instalação da CPI, após tentativas frustradas de senadores governistas de adiar os trabalhos, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, foi eleito presidente. Embora tenha uma atuação considerada independente, Aziz tem apoio do Planalto. Não dá para a gente discutir questões políticas em cima de quase 400 mil mortos. Eu não me permito fazer isso. A vice-presidência ficou com Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, que é opositor a Bolsonaro. Pelo acordo entre os partidos, Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, foi escolhido como relator da CPI, ou seja, o cargo que é responsável pela condução do inquérito e por apresentar um parecer sobre a questão investigada. Renan Calheiros não só é crítico do presidente Jair Bolsonaro, como também é aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que já se prepara para as eleições de 2022, após o Supremo Tribunal Federal anular suas condenações pela Lava Jato. A escolha de Renan Calheiros foi muito questionada por bolsonaristas, que alegaram que o senador não poderia integrar a CPI da Covid por ser pai do governador de Alagoas, Renan Filho. O parlamentar rebateu as críticas, dizendo que, caso surja alguma questão envolvendo o filho na comissão, se declarará impedido. Como relator, eu me pautarei pela isenção e imparcialidade que a função impõe, independentemente de minhas valorações pessoais. A investigação será técnica, profunda, focada no objeto que justificou a comissão parlamentar de inquérito e despolitizada. Mas afinal de contas, quais poderes tem uma CPI? Uma comissão parlamentar de inquérito pode requisitar documentos e informações, convocar testemunhas e investigados para depor, determinar quebra de sigilo fiscal e telefônico de investigados, além de determinar diligências, como visitas a gabinetes, unidades de saúde ou escritórios de fornecedores. Alguns pedidos de dados já foram aprovados, tanto para o Ministério da Saúde quanto para órgãos estaduais. E o governo federal já está se preparando para se defender de eventuais acusações que possam ser levantadas pela CPI. Foi revelado que a Casa Civil enviou um e-mail para 13 ministérios, enumerando 23 afirmações com as quais os aliados podem ser confrontados e pedindo informações para rebater cada ponto. Trata-se de uma lista de erros do governo citados anteriormente pela oposição. Na CPI da Covid, o presidente Jair Bolsonaro pode até ser convidado a falar, mas sem a obrigação de atender e nunca como investigado. Além disso, as testemunhas e os investigados pela CPI têm direito ao silêncio, ou seja, de não produzirem provas contra si mesmos. Diante de tudo isso, quais resultados concretos pode ter uma CPI? Dependendo dos rumos dos trabalhos, o relatório final da CPI pode gerar um projeto de lei, ou até mesmo ser encaminhado ao Ministério Público com pedido de responsabilização civil e criminal de quem for considerado responsável pelos fatos sob investigação. Ao longo dos próximos meses, o Estadão acompanhará de perto os trabalhos da CPI em suas diversas plataformas. Fique de olho e até um próximo vídeo.